Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, cuidando da saúde de vocês e aproveitando esse tempo de quarentena para poder estudar e praticar mais para a prova do Colégio Militar. Hoje a gente vai trabalhar sobre coesão. Esse tema tá na apostila de vocês, lá tem a teoria, tem exercícios, então depois de assistir essa aula e fazer os exercícios da plataforma, deem uma olhada na apostila. Mas agora vamos entender o que é isso, o que é a coesão. Coesão é a conexão, a ligação entre os elementos de um texto. Imagine que o texto fosse um quebra-cabeça. Então, cada parte do texto precisa se encaixar perfeitamente, assim como as peças de um quebra-cabeça. Então, a coesão ela que é a ferramenta, a estratégia textual que vai garantir que cada parte do texto se encaixe perfeitamente à outra, assim como acontece num quebra-cabeça. Em um texto coeso, conseguimos verificar entre as palavras, frases e parágrafos que as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando-nos a noção de que uma ideia está ligada à outra. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. O que isso quer dizer? Existem palavras, existem ferramentas de coesão que eu uso no meu texto e que quando eu uso elas bem usadas, quando eu uso elas da forma certa, eu consigo estabelecer a transição, ou seja, a passagem de uma ideia para outra da forma correta, da forma como quem lê o texto consegue entender perfeitamente o que tá querendo ser dito ali. Vamos para alguns exemplos agora. Gosto muito de comer chocolate, gosto muito de brincar de boneca. Como que a gente poderia juntar essas duas ideias de forma que essas ideias sejam coesas, ou seja, de forma que eu junte essas duas ideias, assim como eu faço num texto, mas que isso dê certo, que eu use o encaixe certo entre essas duas ideias. No nosso caso aqui, eu usei a partícula e, eu usei a palavrinha e. E olha como que deu certo. Gosto muito de comer chocolate e brincar de boneca. Por que eu usei o e? Porque o e é aquele que me dá a ideia de soma, de junção, de agrupamento de ideias. Então, gosto muito de comer chocolate e brincar de boneca. Olha esse outro exemplo. Fui à festa de aniversário, não comi bolo. Como que a gente poderia juntar essas duas ideias caso essas ideias estivessem dentro de um texto? Vamos pensar no sentido das duas ideias que a gente tem aqui. Normalmente, quando a gente vai à festa de aniversário, a gente vai comer o bolo de aniversário. Eu não deixo passar nenhum. Todas as festas que eu vou, eu como o bolo. Então, não comer o bolo de aniversário é uma ideia que é oposta, ou que é contrária ao fato de ir à festa. Por isso que a ferramenta, a partícula de coesão que eu usei para fazer esse encaixe perfeito entre a peça fui à festa de aniversário e a peça não comi o bolo é o mas. Porque o mas, além de conseguir juntar essas duas ideias, ele me mostra que essas ideias são opostas ou contrárias. Observe que nos exemplos anteriores, as palavras e mas uniram as duas informações contidas em cada frase. Elas são chamadas de conectivos. Essas palavras que a gente usa para unir ideias, para unir informações, elas se chamam conectivos. Olha um terceiro exemplo aqui. Estudei muito, portanto, tirei boa nota. O conectivo, a palavra que uniu as duas ideias aqui foi o portanto. E eu usei ela por quê? Porque eu peguei uma ideia que conclui a outra, ou uma ideia que é a conclusão da primeira. Tirar boa nota é uma conclusão da ação de estudar muito. Por isso, eu usei a palavrinha portanto para poder unir essas duas ideias. Agora, vamos olhar um exemplo em que é um trecho de um texto e eu usei 4 conectivos, ou seja, eu fiz 4 encaixes de ideias aqui. Queríamos ir à festa, mas chovia muito. Estávamos torcendo para o tempo melhorar. Afinal, aquela seria a melhor festa do ano. Além disso, teriam muitas comidas gostosas. Vamos pensar em cada conectivo que tem aqui, que está marcado de vermelho. Queríamos muito ir à festa, mas chovia muito. Então, o mas ligou, chovia muito, com queríamos ir à festa. Por que eu usei o mas? O mas é um conectivo, uma palavrinha que une ideias que são contrárias. Chover muito é uma ideia oposta à ideia de querer ir à festa, já que chover muito impede a gente de ir na festa. Olha só para a segunda junção. Estávamos torcendo para o tempo melhorar. Afinal, aquela seria a melhor festa do ano. Esse afinal é um outro conectivo que eu usei para poder unir ideias em que a segunda ideia é a finalidade da primeira. Como assim?
Para que estávamos torcendo para o tempo melhorar? Porque aquela seria a melhor festa do ano. Ou seja, a finalidade dessa torcida para o tempo melhorar é porque eles queriam, né? Aqui no texto, queria-se ir na festa porque seria a melhor festa do ano. Além disso, teriam muitas comidas gostosas. Esse além disso também é um conectivo, é uma expressão que une ideias. E ela dá uma ideia de soma, quando você acrescenta uma ideia a uma anterior. Além disso, a primeira ideia que eu tenho da festa é que ela seria a melhor festa do ano. E a segunda ideia, ou seja, mais uma ideia de que lá também teriam comidas gostosas. E aí, como será que esses processos de coesão, essas estratégias podem ser cobradas na prova do Colégio Militar? É algo que eles cobram recorrente, que é recorrente nas provas. Essa questão é uma questão da prova que foi aplicada aqui em Juiz de Fora alguns anos atrás. E eles normalmente cobram marcando uma palavra que é um conectivo e perguntando qual que é o sentido daquela palavra ou, como nessa questão, qual outra frase tem um conectivo que tem o mesmo sentido daquele que está no enunciado. Olha só, assinale a alternativa em que a palavra sublinhada expressa a mesma ideia da palavra destacada no fragmento, depois de enxuta e vestida. Como que a gente faria essa questão? Agora, a gente já sabendo o que é coesão, que existem palavras que vão unir informações ou que vão estabelecer certos sentidos, a primeira coisa é olhar para a frase do enunciado e entender qual que é o sentido que depois passa. Depois me dá uma ideia de tempo. Olha só, quando alguém pergunta assim, quando você voltará a ir à escola? Aí você responde assim, depois que passar o perigo do coronavírus, por exemplo. Ou seja, o depois ele me dá uma ideia de tempo. Agora vamos olhar para todas as alternativas e ver qual delas que a palavra sublinhada também me dá ideia de tempo. Vamos começar pela letra D. Depois tornou a carregá-la para o quarto. Para, me dá ideia de tempo? Não. Aqui me dá uma ideia de para o lugar aonde esse algo aí que está na frase foi carregado. Olha a letra C. Eu era quase infalível. Quase não me dá exatamente uma ideia de tempo. Quase me dá uma ideia de algo que é parcial, que é quase lá, quase 100%. Então, eu era quase infalível. Eu era parcialmente infalível. Letra B. Virou-se devagarinho na cama. E devagarinho me dá ideia de tempo? Não, me dá ideia de lentidão. Quando eu falo devagarinho, é que eu estou intensificando o sentido da palavra devagar. Devagarinho é muito devagar, muito lentamente. Agora olha para a letra A. Agora eu vou pôr nele uma roupinha. Agora me dá ideia de tempo. Agora é esse exato momento, tempo presente. Por isso que aqui a alternativa certa seria a letra A. Agora a gente vai aprender uma outra possibilidade, uma outra estratégia de coesão que a gente pode usar no texto e a gente pode reconhecer em textos já prontos que aparecem na prova e como ela é tão importante quanto aquela em que a gente vai unindo ideias por meio de conectivos. Olha esse exemplo. Ana Maria era uma menina muito sapeca e agitada. Ela gostava muito de brincar com seus amigos. Você concorda que esse ela, quando a gente lê, a gente tem certeza que está falando da Ana Maria? E que a gente usa dessa forma para a gente evitar a repetição de ideias? Pois é usar palavras diferentes se referindo à mesma ideia para a gente evitar a repetição de palavras também é um recurso de coesão. Normalmente vocês já fazem isso em redações, em produções textuais que vocês fazem, e vocês na hora de ler textos também já conseguem fazer esse movimento de olhar para uma palavra, saber que ela na verdade se refere a uma outra palavra. E isso aqui também é um recurso de coesão. Além de usar os conectores, a coesão de um texto pode ser feita quando usamos palavras diferentes para expressar a mesma ideia. Olha esse exemplo aqui, que interessante. Os alunos foram divertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Observe as duas palavrinhas aqui que estão marcadas em vermelho. Os alunos, a expressão os alunos e depois eles. Não fica fácil perceber que eles faz uma referência a os alunos e que só foi usado o eles depois para a gente evitar a repetição da expressão os alunos? Agora, olha para as palavrinhas em azul. Mau comportamento e isso. Isso faz uma referência a mau comportamento.
Se a gente tirasse o isso e o eles e usasse as mesmas palavras antes, olha como o texto faria sentido, porém ele teria um problema de repetição de palavras. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Viu que deu certo? O grande problema é que a gente ficou repetindo as expressões. Mas então, quando eu coloquei o isso e o eles, eu evitei a repetição, mas eu garanti que todo mundo que lesse esse trecho aqui conseguisse entender que isso faz referência ao mau comportamento e que eles faz referência aos alunos. Então, vamos recapitular o que a gente aprendeu aqui na aula de hoje. Coesão, o que é isso? É a ligação entre as ideias de uma frase, um parágrafo ou um texto. Ou seja, é a forma como eu encaixo as ideias de uma frase, de um parágrafo ou de um texto como um todo. Os conectivos são palavras que ligam informações. Então, toda vez que eu preciso ligar uma ideia na outra, assim como num quebra-cabeça eu ligo as pecinhas, eu uso os conectivos para poder fazer esse encaixe certinho. E podemos usar palavras diferentes para expressar a mesma ideia. Esse processo nos ajuda a não repetir palavras no texto. Esse aqui é a segunda estratégia de coesão, quando a gente usa palavras diferentes para evitar a repetição. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre coesão. Não se esqueçam de ler a apostila e fazer os exercícios da apostila também. E espero vocês na próxima aula.